Sejam muito bem-vindos para mais uma live. Meu nome é Wesley e hoje a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Algumas pessoas utilizam João capítulo 2, versículo 19, para tentar provar que Jesus é Deus. Por quê? Porque se você lê esse texto, vamos dizer assim, totalmente isoladamente, né, totalmente isolado, dá a entender uma coisa impossível, que é o quê? Que o próprio Cristo se auto-ressuscitou. Mas quando você lê o restante da Bíblia, você vê que isso não é possível, né? Que a própria Bíblia e os próprios apóstolos deixaram claro que quem ressuscitou Jesus Cristo foi o Pai dele. Então, é impossível que isso tenha acontecido, tá bom? A gente vai entender melhor esse ponto aqui. Fiquem na live, mas vamos ler o texto, né, de João, capítulo 2, versículo 19. Quem tiver com a Bíblia de vocês aí, por favor, abram a Bíblia em João 2,19 para você acompanhar a leitura aqui, tá bom? Então acompanhem a leitura para a gente ter um raciocínio melhor, ok? Fica melhor quando você lê na tua Bíblia. Vamos lá então, eu vou virar a tela aqui rapidamente para a gente mostrar aqui esse texto nas versões aqui, né? Vamos virar aqui, peraí. Ó, então aqui tá o texto, beleza? Ó, e aqui na Almeida fala assim: Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então a palavra aqui é geiró, né? Que é uma palavra que pela ideia de estar em controle das próprias faculdades, despertar, fazer levantar, despertar do sono, acordar, despertar do sono, da morte. Então, realmente, né, aqui pode ser o levantarei. Essa Bíblia que a Almeida tá com essa tradução, vamos pegar aqui, ó, a Almeida século 21, fala assim, ó: Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e eu o levantarei em 3 dias, né? E a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, tá dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Só um momentinho, eu vou mostrar a tradução do Novo Mundo aqui. Espera um pouquinho, gente. Só um pouquinho. João 2,19, ó. Capítulo 2, versículo 19. Fala assim, ó. Olha só. Quer ver? João 2,19. Jesus lhes respondeu: derrubem este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então, você vê, né, que esse texto aqui, se a pessoa lê e ela não estuda a Bíblia, pode dar a entender o quê? Fala assim, aí ó, o próprio Jesus se ressuscitou, né? Então, Jesus é Deus, porque a Bíblia fala que Deus ressuscitou Jesus. Então, se Jesus se ressuscitou, logo ele é o próprio Deus. Mas aí que entra a questão, pessoal. Existem algumas coisas que você tem que entender. Primeira coisa, levantar é muito diferente de ressuscitar, de voltar a viver, de fazer voltar a viver, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui. Quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, lembra de Lázaro? Do amigo dele? Lázaro, venha para fora. Quem levantou Lázaro? Jesus fez ele voltar à vida, mas quem se levantou da caverna lá, que era um túmulo, né? E começou a andar? Quem que pode me responder essa pergunta? Vocês conseguiram entender a pergunta? Se eu não conseguir explicar ela de maneira simples, eu tento explicar de novo. Deixa eu ver aqui. Alguém aí poderia me responder? Quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, quem que foi lá e levantou? Quem que foi lá e levantou Lázaro? Como que Lázaro ele se levantou? Hein? E aí, Xiriral? Ninguém, pessoal? Oi, mas ninguém. Exatamente, Tiago. Exatamente. Ele mesmo se levantou. Muito bem, tá? Exatamente. Pessoal, preste bem atenção. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele voltou à vida e a partir daquele momento ele mesmo se levantou ali. Entendeu? Então, levantar um corpo ou levantar é a pessoa que faz. Mas aí que entra a questão. Nossa, que você pode estar pensando, que exemplo pífio
isso não prova nada e tudo mais, né? Mas então vamos ver o que a Bíblia diz sobre quem ressuscitou Jesus Cristo, se foi o próprio Jesus ou se foi outra pessoa. Olha só, vamos ler Atos capítulo 2, versículo 32. Atos capítulo 2, versículo 32. Diz assim, ó: foi a este Jesus, ó, que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Então, aqui, quem foi que ressuscitou Jesus Cristo? Foi Deus. Aí, o trinitário, ele pode falar assim, ah não, mas aí é o seguinte, aí tá falando da pessoa da carne, e o próprio Jesus em espírito ressuscitou a pessoa da carne. Olha a confusão que o trinitário vai fazer para tentar provar uma doutrina que não existe. O trinitário e o unicista, né? Que acredita que Jesus, o Pai, é a mesma pessoa. Mas aí, vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Quem tiver aí, por favor, quem quiser ler, tá bom? Gálatas capítulo 1, versículo 1. Fala assim, ó. Olha só. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Opa, saiu aqui. E por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui já deixa claro que quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Foi o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, quem ressuscitou Jesus foi o Pai, não foi o Filho. Então aí que entra a questão. Poxa, mas Wesley, lá em João 2,19, Jesus fala o seguinte. Fala que, Jesus fala, derrubem esse templo e eu o levantarei, né? Então quer dizer que ele próprio se ressuscitou, mas agora está falando que é o Pai? E aí, como é que é o seguinte, gente? Quando Jesus fala que ele o levantará, é porque Jesus Cristo, ele sabia que ele ganharia o direito de ser ressuscitado, porque ele não era pecador, entendeu? Então ele sabia que ele o levantaria. O que fez com que Jesus se levantasse foi a obediência a Deus. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem, ó. Vamos ler Lucas 8:48. Lucas, capítulo 8, versículo 48. Lucas 8:48. Ó, aqui é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Lembra da mulher lá, né? Que tinha um fluxo de sangue, que ela tinha um fluxo de sangue, que não curava. Aí ela foi lá, tocou nas vestes de Jesus, não é? E aí ela foi curada. Aí Jesus perguntou, quem tocou em mim, né? Alguém me tocou, pois percebi que saiu o poder de mim. Então, vendo que não passara despercebida, a mulher aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo o motivo por que o havia tocado e como for imediatamente curada. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Agora eu pergunto para vocês, pessoal. Presta atenção nisso aqui, ó. A tua fé te salvou. Curou ela a si própria? O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que a mulher, ela própria se curou? O que vocês acham? Porque Jesus falou, a tua fé te salvou. E aí, será que a mulher, ela foi curada pela fé dela? Quem pode me responder essa pergunta? Deixa eu voltar a tela para mim aqui. Então, Antônio, sim, curou pela fé dela, mas foi a fé que curou ela? Exato, Shiriral, exatamente. Foi Deus que causou a cura da mulher. Você viu que Jesus falou, ó, saiu o poder de mim. Ó, quando a mulher tocou em Jesus, ele percebeu que saiu o poder dele. O Espírito Santo saiu de Jesus e curou a mulher. Entendeu? Mas Jesus não falou assim, eu te curei, ou o Pai te curou. O que Jesus falou para a mulher? Ele falou, a tua fé te salvou. Então, o que ele quis dizer? Que por causa da fé genuína daquela mulher, por ela acreditar, pela expectativa que ela tinha, o que acontece ali?
ela foi curada por Deus, por Deus, mediante a sua fé. Jesus Cristo o levantou mediante a sua obediência ao próprio Deus. Entendeu? A Bíblia deixa claro, Jesus Cristo foi levantado por Deus, ele foi ressuscitado por Deus. Quem é esse Deus? O Pai. Fica muito claro em Gálatas capítulo 1, versículo 1, tá? Então, derrubem esse templo e eu levantarei em 3 dias. Quem levantou Jesus dentre os mortos? Foi o Pai. Foi Jeová. Ah, mas por que ele fala que ele o levantaria? Porque ele se levantou mesmo, ele acordou ali e se levantou. E por causa da obediência dele, ele poderia falar aquilo. Entendeu o ponto? Isso. Agora, por exemplo, não foi o poder de Deus, né, por intermédio de Cristo que curou porque ela tinha fé, tá vendo? Esse é o grande ponto. O poder de Deus curou a mulher, mas Jesus falou que a fé dela a salvou. Então, esses são os pontos, né, que a gente tem que levar em consideração. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, fala assim, sobre Jesus, que era de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda a região, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, olha que interessante. Aqui deixa claro que Jesus recebeu poder e Espírito Santo do Pai. Ele curava as pessoas, mas Jesus falou, a sua fé te salvou. Entendeu? Então essa é uma grande prova, né, de que quando a pessoa tem fé, Deus é justo. Quando a pessoa ela é justa e ela faz as obras de Deus, no caso a gente não consegue, como é que fala? Ser justo, né? A gente é tudo injusto, mas no caso de Jesus, ele era 100% justo, ele não pecou. Então, ele o levantaria mesmo. As obras de Jesus o levantou, tá bom? Então, por causa de seu proceder fiel na vida, podia-se dizer corretamente que Jesus foi ele próprio responsável pela sua ressurreição. Tá vendo? Foi o próprio Jesus responsável por sua ressurreição, porque ele foi fiel, porque ele teve um proceder correto. Então, ele o levantou. Esse que é o grande ponto. Ele merecia a ressurreição, justamente porque ele foi fiel, porque ele não pecou. A Bíblia diz que quem peca é que morre. O salário do pecado é a morte. Jesus não pecou. Se Jesus não pecou, ele morreu. O que aconteceu? Ele o levantou. É interessante que tem um estudioso que chama A.T. Robertson, do World Pictures in the New Testament, fala assim, relembre João 2,19, onde Jesus disse, em 3 dias eu levantarei. Ele não queria dizer que ressuscitaria a si próprio dentre os mortos, independente do Pai como agente ativo. Entende? Então, próprios trinitários deixam claro que não é isso que ele quis dizer. O agente ativo da ação é o Pai. Quem ressuscitou Jesus é o Pai. Não é o Filho, não pode... Gente, entenda uma coisa. Jesus, quando ele morreu, ele estava morto mesmo. Não tem... Oi, Maria, tudo bom, Maria Martins? Boa noite. Entenda o seguinte, pessoal. Jesus Cristo, não tem esse negócio de a carne de Jesus morreu, mas o Espírito... Não, gente. Quando Jesus morreu, ele ficou 3 dias morto, inconsciente, tá? Jesus não foi para... O corpo dele não foi para o sepulcro, lá para a caverna, e o Espírito foi para algum lugar. Ah, mas Wesley, lá na morte dele, ele fala, Pai, agora está consumido, eu entrego o meu Espírito, né? Gente, aquele Espírito que ele fala que ele entrega é a centelha de vida. Eu já fiz várias lives aqui explicando para vocês que o Espírito que está dentro do nosso corpo não é algo que tem consciência. O Espírito que está dentro do nosso corpo representa a centelha de vida. O poder de Deus dentro de nós que faz com que nós possamos respirar. É que nem uma energia elétrica, tá? Imagina uma energia elétrica dentro de um rádio. Se você tira a energia do rádio, ele para de funcionar. O Espírito é a mesma coisa, tá? E é interessante porque aí surge outra pergunta. As pessoas falam assim, Wesley, Jesus ele ressuscitou em carne ou ele ressuscitou em espírito, né? Por quê? Porque
a maioria das igrejas, os evangélicos, os católicos, eles dizem que Jesus, ele ressuscitou com o próprio corpo que ele morreu. Gente, isso não procede. Isso não procede. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro, se ele tivesse ressuscitado com o próprio corpo, o sacrifício seria inválido. Por que inválido? Presta atenção. Lá na época dos israelitas, quando eles davam um animal de oferenda ali para o perdão de pecados, sacrifício para Deus, aquele animal ele tinha que ser totalmente consumido no sentido de fogo, consumido no sentido até de alimento ali, né? Eles poderiam comer o alimento, mas o animal ele desaparecia, ele não tinha. Aquele sacrifício era dado. Quando você dá um presente para alguém, presta atenção aqui, gente. Se eu pego aqui, ó, essa caneta e eu dou para você, ó, eu vou dar esse presente para você. Aí eu vou lá e pego a caneta de volta. Eu dei a caneta para você? O que você acha? Quem que pode responder essa pergunta para mim? É fácil, hein? Eu dou a caneta. Então não deu, tá vendo? Esse que é o grande ponto. É exatamente, Liral. Ó, olha que interessante. Se Jesus, ele deu a sua vida como resgate, se ele derramou o seu sangue em benefício da humanidade, ele não poderia ter tomado de volta. Deu para entender? O corpo que ele deu, que é o corpo carnal, que ele deu em sacrifício, Deus, ele destruiu aquele corpo completamente. Aquele corpo foi dado em sacrifício. Não tem como você dar um corpo em sacrifício e depois você tomar ele de volta. Mas aí que entra a questão. Olha só. Não, Cristo é o Messias. Deni, Cristo é o Messias. Cristo morreu por nós, nos libertou do pecado e da morte. Cristo é nosso Senhor e Salvador, tá? Só que Cristo não é o Todo-Poderoso. Jesus Cristo não é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Filho de Deus. É o que a Bíblia diz. A Trindade é uma farsa. Não existe Trindade na Bíblia, tá? Eu sei que é duro vocês ouvirem isso. Eu sei que cara, é complicado, entendeu? Esse que é o grande ponto. Mas vamos lá, ó, olha que interessante. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quer ver, ó? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Ó, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Fala assim, ó. Peraí. Vamos ler aqui, ó. 1 Pedro 3, 18. Ó. Esse texto aqui, a palavra pelo aqui tá errada, tá? Não é pelo, é no. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Ó, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Não é pelo Espírito, é no Espírito, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra tradução que pelo menos é um pouco melhor que essa, né? Pelo também. Essas biblinhas aqui é brincadeira, viu? Aqui, ó. É a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Ó, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, tá? Ó, Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, né? Aqui fala, ó. Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito. Tá vendo? No Espírito. Então, Jesus Cristo, quando ele foi vivificado, quando ele voltou a viver, ele foi vivificado no Espírito. O que representa isso? Ele voltou a viver como ele era antes de vir à Terra. Voltou a viver como um ser espiritual. Ele não voltou a viver como um ser carnal. Tá certo? Entendeu? Entendeu o ponto aqui, ó? Foi vivificado no Espírito. Ok? Vamos ler outro texto, que é Atos 13, 34, ó.
Atos, capítulo 13, versículo 34. Quer ver? Cadê? Aqui, Atos 13, 34. Fala assim, ó. E que o tenha ressuscitado dentre os mortos, e ele não deva tornar a corrupção. Assim já o dissera, eu vos darei as coisas santas de Davi, aquelas que são dignas de fé. Deixa eu pegar uma Bíblia um pouco mais fácil aqui, né, para vocês entenderem o texto, porque essa daqui tá bem complicadinho, né? Atos 13, 34, ó. 34, fala assim, ó. Ó. E de fato de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, de modo que ele nunca mais tivesse um corpo perecível. Tá vendo? Um corpo perecível. Ele declarou do seguinte modo, eu lhes darei as fiéis expressões de amor leal prometidas de Davi. Então, Jesus Cristo jamais teria novamente um corpo perecível. Ah, mas Jesus, ele foi ressuscitado com corpo glorificado. Gente, não existe esse negócio de corpo glorificado. Não existe isso na Bíblia. Existem dois tipos de corpos. O corpo carnal, perecível, e o corpo espiritual, que é imperecível. Tá? Então, esse negócio de que Jesus foi ressuscitado num corpo de carne, não tem como. Isso é impossível. Porque se fosse assim, vai ter um grande problema quando você lê 1 Coríntios 15, 45. O que diz em 1 Coríntios 15, 45? Diz o seguinte, ó. Olha só. Assim também está escrito, Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente. E o último Adão, espírito que dá vida. Tá vendo? Espírito que dá vida. Jesus, ele tornou o espírito que dá vida. Tá? Então Jesus, ele não voltou como um homem de carne e sangue. E quando você lê o versículo 50, olha o que diz no versículo 50, ó. Mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Então, olha só que interessante. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Eu vou responder sobre Tomé, peraí. Gente, é muito claro, para a pessoa ir para o céu, ele não pode ter carne e sangue. Não dá, impossível. Se Jesus tivesse continuado com carne e sangue, o que aconteceria? Ele não conseguiria ir para o céu. Ah, mas é porque o corpo dele foi glorificado. Para, gente. Aqui não está dizendo assim, ó, carne e sangue não glorificado. Para, ó, aqui está dizendo carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. É muito claro. Entendeu? É muito claro. Aí, 2 Coríntios 5,16. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, ó. Fala assim, ó. Vamos lá. Assim, daqui por diante não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais deste modo. Tá vendo? Não conhecemos mais desse modo. Então, gente, por quê? Porque Jesus não era mais ser humano. Jesus era um ser espiritual. Pessoal, entenda uma coisa. Quando Jesus ele apareceu lá para Tomé e mostrou as feridas na mão dele, aquilo ali foi uma materialização. O que é uma materialização? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, ó. Aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 1, fala assim, ó. Quer ver? Ei, fui para 1, peraí. Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Fala assim, ó. Depois disso, o Senhor, ou Jeová, né, apareceu a Abraão junto aos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à porta da tenda no maior calor do dia.
Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé à sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, então prostrando-se em terra, disse: meu senhor, se agora tenho achado favor aos teus olhos, rogo de que não prossigas, tal. Mandarei trazer um pouco de água, lavai os pés e descansai debaixo da árvore. E trarei um pouco de alimento. Refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegastes até o vosso servo. E eles responderam: faze como disseste. Bom, por que eu estou mostrando esse texto? O que esse texto tem a ver com Jesus Cristo? Aqui apareceu 3 anjos para Abraão, tá? Depois, quando você vê aqui no versículo 22, ó, fala aqui, ó, então os homens virando-se foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Um dos anjos ali representavam o próprio Jeová, tá? Que é o Deus Todo-Poderoso. Os outros 2 anjos foram até Sodoma para libertar Jó, ok? Então tá aqui. Então um anjo representava Jeová e os outros 2 foram até Jó. Mas onde que tá falando que é anjo aí, rapaz? Você tá tirando isso da onde? Tal, papapá, papapi. Então, olha só, aqui no versículo 1 do capítulo 19 de Gênesis fala assim, ó: os 2 anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma e quando os viu, levantou-se para recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. Por que eu estou mostrando esse texto para vocês? Os anjos, eles tinham, né, a capacidade, não que eles não tenham, mas Deus não faz mais isso hoje, não dá essa permissão para eles hoje. Os anjos, eles tinham a capacidade de sair do seu plano espiritual, vir à terra e se tornar um ser humano. Entendeu? E aí ele conversava com Abraão, brigou lá com Jacó a noite inteira, lutou contra Jacó, né? Como um ser humano. Entendeu? Não, eu falei errado, capacidade eles têm, Star. É que hoje não acontece mais isso, tá? Jesus Cristo, quando ele morreu e ele foi ressuscitado, ele continuou fazendo isso. E quando Jesus ele voltou, ele se materializava em corpo carnal para conversar com os apóstolos. Entendeu? Deu para entender? Ó, vou dar um exemplo para vocês, quer ver, ó? Vou dar um exemplo para vocês. Se Jesus ele tivesse voltado em corpo carnal mesmo, como eu já disse, o sacrifício dele seria em vão. Porque ele pegaria o corpo dele de volta, tá? Não teria sentido. Segundo ponto, várias ocasiões em que Jesus ele volta ali para conversar com os apóstolos não reconheciam Jesus. Os apóstolos não percebiam que estava conversando com Jesus. Jesus tinha que abrir os olhos dos apóstolos de uma forma milagrosa para que eles o pudessem ver. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. João capítulo 20, versículo 15, fala assim, ó. Aqui em João capítulo 20, olha que interessante. Jesus já tinha sido ressuscitado, tal. Aí Maria Madalena foi lá onde ele tinha morto, né? Onde ele tinha sido colocado, né? No sepulcro lá. Na caverna. Quando ela chegou lá, ela não viu Jesus, ela ficou apavorada, aquele papo, papapi. Aí, ó, olha que interessante, ó. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isto, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Gente, vamos ser sinceros. Você que está aqui na live agora, tá? Você está seguindo um homem há bastante tempo. Você está junto com aquele homem ali todo dia. Você reconhece a voz daquele homem. Você reconhece tudo daquele homem, o jeito daquele homem, tudo. Aí, do nada, você não consegue mais perceber que era Jesus ali?
Se a minha esposa, ela tiver, por exemplo, tiver um breu, uma escuridão total, e eu só escutar a voz da minha esposa, eu já sei que é ela. E isso também com as minhas filhas, com os meus irmãos, com a minha mãe. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Agora, olha o que fala aqui, ó. Ela fala aqui, ó. Viu? E ele explicou a mulher porque está chorando. Ao dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Jesus lhe perguntou, olha só, Jesus começou a conversar com a mulher, ó. Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, ó, respondeu-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu levarei. Então Jesus lhe disse, Maria! Quando Jesus, ele exclamou, Maria! O que aconteceu ali? Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre. Então, olha que interessante. Jesus, ele abriu os olhos de Maria naquele momento para que ela reconhecesse que era ele que estava ali. Quando isso aconteceu, Jesus disse-lhe ainda, não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Entendeu? Então, este é um dos casos que Jesus apareceu e as pessoas não reconheceram Jesus. Outro ponto também, outro texto também é quando Jesus ele estava assando peixe na beira do rio. Eu não lembro agora qual que é a passagem, gente. Se vocês se vocês souberem a passagem, Jesus estava assando peixe ali na beira do rio e tal, e os apóstolos também não reconheceram. João 21, pessoal? Deixa eu ver aqui se é João 21. Então, aqui no versículo, coloca aqui o dedo e vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Gente, é interessante esse texto, porque é o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você que acredita que Jesus voltou com o próprio corpo que ele morreu. A Bíblia diz, você acredita que Jesus ele voltou com um corpo glorificado. É isso que vocês dizem, né? Que ele voltou com um corpo glorificado. Mas a grande questão é, esse corpo glorificado que Jesus voltou, que ele foi ressuscitado, ele tinha feridas? Ele tinha marcas? E aí, meus amigos, quem que pode me responder essa pergunta? Esse corpo perfeito que Jesus tinha, ele tinha marcas, ele tinha defeito, ele tinha cicatrizes? E aí? Quem que pode me responder? Lena, ele tinha... Luísa, então, então era um corpo imperfeito. Então Jesus, ele ressuscitou com um corpo imperfeito, com um corpo, como é que fala? Um corpo, nada a ver, né, Lucas? Muito bem. Pessoal, sabe por que eu tô fazendo essa pergunta? Pelo seguinte, ó, presta atenção numa coisa. Lembra que eu falei que Jesus ele se materializava no corpo que ele queria quando ele vinha quando ele se aparecia aos discípulos? Jesus Cristo, quando ele apareceu para Maria Madalena, ela pensou que fosse o jardineiro. Quando ela apareceu para Tomé, ele era incrédulo, ele não acreditava na ressurreição de Cristo. Jesus Cristo, milagrosamente, apareceu com as feridas para mostrar para Tomé, aqui, ó, vê, toca aí, já que você precisa tocar para acreditar, então toca. Entendeu? Então, Jesus, naquele momento, ele apareceu com as feridas. Depois, pessoal, ele apareceu com outro corpo.
Teve uma vez que Jesus, ele estava dentro, os apóstolos estavam com medo, Jesus já tinha morrido, estava uma perseguição, eles se trancaram dentro de um quarto, dentro de uma casa. Jesus apareceu no meio deles. Como é que um corpo de carne e osso aparece no meio de uma sala ali? Como que ele faz isso? Depois ele sumiu. É o David Copperfield agora? É o mágico? Não, gente. É porque ele se materializava. Ele era um ser espiritual e quando ele ia lá conversar com os apóstolos, ele se materializava no corpo carnal. Assim como os anjos faziam antigamente. Entende? Então Jesus Cristo, pessoal, ele não ressuscitou com corpo de carne e osso. Até porque, pessoal, entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho engraçado de verdade? Sabe o que eu acho muito engraçado? Não é uma teofania, Vando, porque era o próprio Jesus ali. Entendeu? Era o próprio Jesus. Ele se materializava mesmo. Ele criava um corpo carnal para ele ali, para aparecer para os discípulos. Vocês acusam, presta atenção numa coisa. O corpo foi destruído, o adorador. O corpo foi dado em sacrifício. É a mesma coisa de você jogar um animal para um sacrifício, dado a chamas. Deus destruiu aquele corpo de Jesus. Entendeu? E isso, eu sou testemunha de Jeová, isso mesmo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Pessoal, sabe o que eu acho engraçado? Vocês dizem o seguinte das testemunhas de Jeová, presta atenção. Vocês, testemunhas de Jeová, diminuem Jesus. Vocês, testemunhas de Jeová, o corpo físico foi destruído. Vocês, testemunhas de Jeová, diminuem Jesus. Vocês, testemunhas de Jeová, colocam Jesus numa... aquele papinho de vocês, né? Mas é interessante que, na visão de vocês, Jesus estava numa posição igualmente o Pai no céu. Presta atenção. Antes de vir à Terra, Jesus estava numa posição elevada, igualmente o Pai. Nem filho ele não era. O Trinitário acredita que no céu Jesus não era filho. Que o filho se tornou após ele vir para a Terra. Jesus ele se esvaziou, ele veio à Terra. Aí, a partir do momento que Jesus veio à Terra, olha que interessante. A partir do momento que Jesus veio à Terra, ele sofreu, morreu por nós, foi ressuscitado com um corpo de carne e osso e voltou para o céu com um corpo de carne e osso glorificado. Então, na visão de vocês podem negar isso, mas é a pura verdade. Na visão de vocês, Jesus Cristo, ele só, vamos dizer assim, ele só perdeu vindo para a Terra. Por quê? Porque ele era um ser espiritual poderoso no céu, veio à Terra, se tornou um ser humano, morreu, voltou como um ser humano para o céu, só que com um corpo glorificado e continua abaixo do Pai em todo momento, porque ele tem um corpo de carne e osso. Entendeu? Olha a visão de vocês. E depois vocês acham que as testemunhas de Jeová que diminuem a Cristo. Tá vendo como que não cola? Agora, o que as testemunhas de Jeová acreditam? Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Jeová é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou Jesus Cristo no céu. Foi a primeira criação dele. Foi a primeira criação dele. Está na Bíblia. Primogênito da criação. Princípio da criação de Deus. Provérbios 8, 22. Tu me criastes como o princípio de suas realizações mais antigas. Não vou entrar nesse assunto hoje, tá? Aí, depois disso, vou colocar ali, depois disso, Jesus, ele se tornou carne. Ele se tornou carne. Não silencia o pessoal ainda não, ô Lian? Deixa o pessoal respondendo aí. Deixa um pouquinho aí. Ele se tornou carne. Ele veio à terra. Morreu por nós. Foi obediente. E aí, quando ele foi ressuscitado, ele foi ressuscitado com o mesmo corpo com que ele tinha antes de vir à terra. Presta atenção. Jesus era um ser espiritual, se tornou carne na terra,
morreu por nós e voltou a viver com o corpo que ele tinha antes. Com o corpo espiritual. Só que a grande questão é, olha só, tá na Bíblia sim. Tá na Bíblia, vou te mostrar. Ó, olha aqui, ó, vamos ler lá Filipenses capítulo 2, quer ver? Filipenses capítulo 2, versículo 6, ó, fala assim, ó, que existindo em forma de Deus, ó, Jesus ele existia em forma de Deus. Deixa eu pegar aqui, ó. Tchau, Danilo. Pronto. Ó, olha só. Que existindo em forma de Deus, então ele não era o próprio Deus, ele existia em forma de Deus. Por que aqui tá falando de forma, gente? Porque você vai notar no outro texto aqui, no versículo 7, que Jesus ele assumiu a forma de servo, tá? A forma de um ser humano. Então, no céu, ele tinha um corpo espiritual. Ele tinha a forma de Deus. Jesus não era Deus. Ele tinha a forma de Deus. Não considerou o fato de ser igual a Deus. Algo a que devesse se apegar. Olha que interessante, como que Jesus é o próprio Deus, se quando ele estava no céu, ele jamais pensou numa usurpação? Ele jamais pensou numa usurpação. A palavra aqui é arpagmos, que é usurpação, ato de pegar pela força, ó. Olha aqui, ó, no grego, ó. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, ó. Arpagmos. Tá aqui, ó. Olha só. Olha aqui, ó. Ato de pegar pela força, roubo, algo tomado pela força, tá? Ó. Ser igual a Deus. Então, Jesus no céu, ele não era o próprio Todo-Poderoso. Jesus no céu, ele tinha forma de Deus. Por quê? Porque ele era um ser espiritual. Tá certo? Antes, a si mesmo se esvaziou. Como assim se esvaziou? Ele deixou de ser um ser espiritual poderoso e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança de homens. Olha que interessante. Então, Jesus Cristo, ele era um ser espiritual no céu, ele tinha um corpo espiritual, um corpo invisível, assim como os anjos, assim como o próprio Deus, que Deus é espírito. A natureza de Deus é espiritual, a natureza de Cristo também era espiritual. Quando ele veio na Terra, ele se tornou um ser humano. A palavra aqui, ó, é ginomai, tornou-se. E olha que interessante, ó, se você ler aqui João capítulo 1, versículo 14, que aqui, ó, para você ver como que a Bíblia Almeida ela é tendenciosa, né? Ó, e o verbo se fez carne. Essa Bíblia aqui tá errada. Tá errada. Essa tradução tá errada, tá? Jesus não se fez carne. Ele tornou-se carne, tá? Porque qual que é a diferença de se fazer e tornar-se? Quando como fala? O tradutor, ele coloca dessa forma aqui, ó. Olha só. Quando ele coloca dessa forma que se fez, é como se Jesus fosse o ativo da ação. Jesus, ele se fez, ele estava no céu e ele próprio se fez humano. Não é isso que a Bíblia diz. Se você pegar a palavra ginomai aqui, ó, ginomai, tá aqui, ó. Tornar-se, vir à existência, começar a ser, a receber vida. Tá vendo? Tornar-se. Então Jesus se tornou carne. Ele não era carne, ele era um ser espiritual e ele se tornou carne. Eu coloquei, Elian, você como administrador. Eu coloquei, tá? Então, olha que interessante. Tem um rapazinho aí que tá zombando, falando que agora eu sei grego, papapá, papapi. Mas olha, por exemplo, eu tenho essa Bíblia aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Não é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. É uma Bíblia evangélica, da linha protestante, tá?
Se você abrir aqui, ó, em João capítulo 1, versículo 14, fala o seguinte, ó, João capítulo 1, versículo 14, fala assim, ó. Cadê? Ó, aqui, ó. Ó. A palavra se tornou um ser humano. Tá vendo? Se tornou. Então Jesus, ele se tornou carne. Tá certo? Jesus se tornou carne. Ok? Mas aí que entra a questão. Vamos voltar lá em Filipenses, capítulo 2, que vocês vão entender o que eu tô falando, ó. Jesus, quando ele morreu e voltou para o céu, ele não foi rebaixado, pelo contrário, ele foi enaltecido. Mas você, trinitário, deixa eu voltar aqui. Você, trinitário, vem com aquela conversinha, fala assim, não, ele é humilde. Ele se esvaziou do poder que ele tinha no céu, Wagner. Ele era um ser espiritual e ele se esvaziou deste poder e veio como um ser humano. Ele era um ser espiritual poderoso. Ele fala que ele existia em forma de Deus. Meu Deus, eu tenho que falar quanta... Pessoal, eu não sei se vocês pegaram a live na metade ou vocês estão se fazendo de não tá entendendo. Não é possível. Entendeu? Vamos lá. Pessoal, seguinte. Olha que interessante. Aí vocês vêm com a gente e vêm falar assim, ó. Não, por quê? Porque Jesus Cristo, ele é humilde. Por isso que ele por isso que ele obedece. Não tem nada a ver com humilde. Não tem nada a ver com humilde, tá? Porque, olha só, presta atenção, vamos continuar lendo aqui, ó. Filipenses 2. Deixa eu pegar uma Bíblia Almeida, século 21. Versículo 8, ó. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então, olha que interessante. Aqui diz que quando ele chegou no céu, quando Jesus chegou no céu, Deus o exaltou. Deus o exaltou. Então, Jesus Cristo, ele tinha uma posição muito importante no céu antes de vir à terra. Tá? Depois ele se esvaziou, ele se tornou um ser humano, ele se humilhou, ele morreu por nós, nos libertou do pecado. Quando ele foi ressuscitado, ele voltou para o céu e Deus o exaltou, Jesus Cristo. Entende? Agora a grande pergunta é, se Jeová o exaltou, se Jeová exaltou Jesus, então ele não pode continuar com corpo de carne e osso. Isso é um absurdo, tá bom? E aí continuando, né? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, meus amigos, é isso que eu tô mostrando para vocês. Jesus Cristo, ele foi ressuscitado por Deus, que é o Pai, voltou, como assim? Foi ressuscitado com um corpo espiritual, não era com um corpo carnal, tá certo? Depois que chegou aos céus, ele foi exaltado por Deus e ele tornou-se Rei de reis e Senhor de senhores, porque ele venceu. Deu para entender? Entendeu? E isso, Leandro, eu acredito que você tenha chegado agora na live, eu já expliquei esse ponto. Jesus, ele tinha capacidade de se materializar num corpo humano, tá bom?